todos. Eu vou dar continuidade então no estudo do Evangelho. Eu vou falar sobre o capítulo 16, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Queria falar um pouquinho antes sobre o Espiritismo, né? Dia de sábado, bastante pessoas de outras religiões vêm aqui. Então nós sempre dizemos aqui que o Espiritismo é esclarecedor, ele é consolador, que ele deixa a nossa vida mais simples, mais leve e mais feliz. E por quê? Porque essa doutrina, ela mostra para nós que a morte do corpo físico, que a vida não acaba com a morte do corpo físico, que nós somos espíritos imortais, que viemos aqui para evoluir e depois vamos retornar para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E tendo a certeza de que a vida não acaba aqui, e também de que nós reencontraremos nossos entes queridos que já partiram antes, fica bem mais fácil, bem mais claro compreender e colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque as coisas passam a ter mais sentido. Como nossos sofrimentos na Terra, por exemplo, né? A gente começa a compreender. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos fala que se nós não acreditarmos na existência de uma vida futura, as palavras de Jesus não fariam sentido algum. Assim, nós compreendemos também que os maiores bens que nós conquistamos aqui na Terra não são os bens materiais, os títulos, as posses, os cargos, né? O dinheiro acumulado. Nós não vamos levar nada disso embora quando nós desencarnarmos. Nem nosso corpo a gente vai levar. Os maiores bens que nós podemos conquistar aqui na Terra são os bens espirituais, os bens morais, o aprendizado que nós tivemos, as virtudes que adquirimos e o bem que fizemos para o nosso próximo. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Evoluir material, a gente precisa, né? Intelectualmente e principalmente moralmente. Quando passarmos para o outro lado, para o plano espiritual, ninguém vai perguntar qual que era o meu cargo aqui na Terra, qual que era o meu carro, quanto que eu tinha de dinheiro no banco, qual era a minha religião. Nem a religião será perguntado, né? Mas sim, que bem que você fez aqui na Terra e o que você deixou, o bem que você deixou de fazer. Então, se eu falar que eu sou bom porque eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu tô kit com Deus, né? Na verdade não, isso não tem mérito algum. É necessário fazer o bem, como Paulo falou aqui, fazer a caridade, né? O bem que estava ao meu alcance, que eu também não fiz, eu ignorei, também será cobrado. Então nós precisamos trabalhar esse lado. Mas e os bens materiais? Esses são apenas ferramentas que são emprestadas para nós enquanto nós estamos encarnados aqui na Terra. São ferramentas para a nossa sobrevivência e que nós devemos saber usá-las. Nós precisamos de um teto, de móveis, de eletrodomésticos, precisamos de roupas, alimentos, um meio de locomoção, equipamento para o nosso trabalho e muitas outras coisas materiais, né? A gente precisa do dinheiro. O problema é que muitas vezes nós colocamos esses interesses em primeiro lugar. Na verdade, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, né, muitas vezes, quase sempre a gente está focado nisso. Nós sempre deixamos o lado espiritual para segundo plano. E esse tema de hoje, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele vem nos falar sobre isso. A palavra Mamon, ela quer dizer riqueza, dinheiro. E ela simbolizava um Deus ou tudo aquilo que é referente às coisas materiais, o poder, as posses, os prazeres do mundo, né? Tudo isso em excesso ou com seu uso incorreto nos afasta das leis divinas. Praticar as leis divinas é o que nos deixa a vida mais tranquila e mais feliz. A matéria, como diz no Livro dos Espíritos, é o que ofusca a nossa visão para as coisas espirituais. A busca por bens materiais em excesso nos deixa cansados, estressados, ansiosos, medrosos, deprimidos e insatisfeitos. Sendo assim, ou a gente vai estar focado em uma coisa ou em outra, mas nunca as duas ao mesmo tempo. No início desse capítulo nós temos várias passagens do Novo Testamento falando sobre isso, né? A primeira passagem é do Evangelho de Lucas 16, 13 e diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar um ou amar o outro, ou ele vai afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon.
E foi dessa passagem que Kardec tirou esse título. No item 7, Kardec diz que nós não devemos levar ao pé da letra as palavras de Jesus, né? Precisamos entender o sentido, caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuíssem. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece. A riqueza também é um estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Então depois nós temos mais 3 passagens do Evangelho de Lucas e em seguida, no item 5, nós temos a parábola do mal rico, que eu escolhi para falar dela aqui hoje. Lembrando que parábola é um sentido figurado, simbólico, né, que Jesus utilizava para transmitir os seus ensinamentos espirituais. Como falar de coisas espirituais para aquelas pessoas materialistas daquela época. Então ele pegava o dia a dia daquelas pessoas, criava uma história e com essa história ele fazia comparações e transmitia seus ensinamentos espirituais. Então vou ler a parábola do mal rico. Havia um homem rico, vestido de púrpura e linho, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Havia também um pobre mendigo, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se de migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava, e os cães ainda vinham lamber suas feridas. Ora, esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando este estava no auge do seu sofrimento, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, manda cá Lázaro, para que ele molhe a ponta de seu dedo na água, para refrescar minha língua, pois eu sofro tormentos extremos nesse fogo. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que recebestes os teus bens durante a vida? Lázaro somente teve infortúnios. É por isso que ele está agora consolado, enquanto tu estás atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que quiserem passar daqui para onde estás não podem fazê-lo, como não se pode passar daí para onde estamos. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pai Abraão, que envies à casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, para que eles saibam dessas coisas, pois temo que eles também venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Meu pai, disse o rico, se algum dos mortos for encontrá-los, eles farão penitência a fim de resgatar o pecado que cometeram. E Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés, nem os profetas, não acreditarão em mais nada, nem mesmo que algum dos mortos ressuscitar. Esse está em Lucas 16, versículo 19 a 31. Então, como a gente sempre diz aqui, toda parábola de Jesus tem vários ensinamentos, né? Cada parágrafo ali está recheado de ensinamento. Quando a gente estuda, para preparar um estudo aqui, esses pesquisadores, estudantes aí do Espiritismo, eles pegam um parágrafo e falam 2, 3 horas de um parágrafo de uma parábola, né? Então eu vou falar algumas poucas coisas aqui, né? Que no começo dessa parábola nós vemos 2 espíritos encarnados em situações extremamente diferentes, onde um é muito rico e o outro miserável. Ele não tinha nem as migalhas do rico para poder saciar sua fome. Então são provas reencarnatórias bem contrárias, né? Para nos trazer grandes ensinamentos. As 2 provas são muito importantes para a evolução do espírito, que aliás ninguém veio aqui a passeio, né? Todas as provas são importantes. Ao desencarnarem, a situação deles se inverteu. O rico começa a sofrer, enquanto Lázaro, o pobre, vive na paz, consolado no seio de Abraão. E o que isso quer nos mostrar? É a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Aquilo que nós plantamos aqui, nós iremos colher. Se plantamos o bem, nós vamos colher coisas boas, né? Se plantarmos o mal, o egoísmo, o orgulho, teremos que reparar esse mal. E a gente repara, às vezes aqui, encarnado, né? Às vezes vem bem rápido o pagamento, né?
e às vezes numa próxima reencarnação. Mas a gente precisa ficar atento, porque isso não quer dizer que todo rico terá um sofrimento e nem todo pobre será consolado. É sobre a utilização da riqueza, né? Como a gente falou agora, aquele que é rico precisa ter o conhecimento de que nada é dele e sim está em sua posse temporária, mas não é só para ele, é para que ele possa ser usado em benefício dos que cercam, seja com alimentos, né? Fazendo a caridade material aos necessitados, gerando empregos dignos, né? Sem explorar os seus funcionários, com projetos beneficentes, pesquisas que alavancam o progresso da humanidade e por aí vai. Trabalhar com a riqueza não só para ele, com o egoísmo. Agora, o rico que é orgulhoso, avarento, egoísta, vaidoso, esse sim terá colheitas negativas e sofrimento. Não eterno, né? Porque a gente estuda no Espiritismo que não existe sofrimento eterno. É preciso entender que Deus não privilegia ninguém. São provas que nós temos que passar. Hoje eu sou pobre, amanhã eu posso ganhar na Mega Sena, eu posso ficar rico, né? Mas, ou na próxima encarnação, quem sabe? E muitas vezes nós participamos dessas escolhas antes de reencarnar. Que prova nós queremos passar, né? Aqui. E, claro que só nos é dado as provas que nós suportamos. Se a gente pedir uma prova que a gente não está preparado para isso, Deus não permite. Então nós viemos aqui para sair vencedores. Nós devemos entender também que nem todo pobre miserável será consolado e terá felicidade na vida futura. O pobre obediente a Deus, resignado sim, aquele que reclama da vida, que compreende as suas provas, né? Que não compreende as suas provas, que questiona a justiça divina, esse não será consolado. Então a gente precisa ser resignado, não questionar a justiça de Deus, divina, né? E aceitar as provas que a gente escolheu para passar. Então esse terá a vida compensada, esse sim será recompensado na vida futura. Como eu comentei no capítulo 5, se nós não acreditarmos então que existe essa vida futura, fica difícil, né, de compreender essas palavras de Jesus, de colocar esses ensinamentos em prática. Também, nós não podemos esquecer que existe o pobre que é orgulhoso, né, que é egoísta, aquele pobre que pratica o mal, que rouba, que engana o próximo. Por isso não são todos que serão consolados. Tudo depende da forma que cada um passa pelas suas provas. Na parábola também diz que existe um grande abismo entre eles, entre o rico e o miserável, né? Que um não pode passar para o lado do outro. Esse abismo é a diferença do grau de evolução de cada um, o grau de elevação e o estado vibratório do espírito que os separam. E o rico então implora para Lázaro, né, para Abraão, que envie para a casa dos seus irmãos alguém para alertar eles e reparar os seus erros, a fim de que eles não vão para o mesmo lugar, né? E Abraão responde, né? Ele já tem Moisés, os profetas, que eles sigam esses ensinamentos, já está tudo dado. Só bastava eles colocar esses ensinamentos em prática, e coisa que nós também não fazemos aqui, né? Basta colocar os ensinamentos em prática para transformar a nossa vida. E é importante lembrar que naquela época eles tinham Moisés e os profetas. Nós aqui temos, além de Moisés e os profetas, nós temos Jesus e o Espiritismo, que veio nos explicar o que Jesus queria dizer das parábolas, essas palavras que foram mal compreendidas, às vezes foram propositalmente distorcidas, né, por interesses de alguns. Mas, mesmo com tudo isso, será que a gente está tentando seguir essas leis? Lembrando que quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Nós espíritas temos esse conhecimento e mesmo assim, muitas vezes deixamos de praticar boas ações. As coisas materiais estão sempre tirando o nosso foco do lado espiritual. Muitas vezes, as oportunidades de exercer o bem, de trabalhar no bem, fazer a caridade, aparecem na nossa frente e a gente deixa para uma outra hora, porque nós estamos correndo atrás de outros interesses, né, os interesses materiais. E aí nós podemos dizer, mas eu não sou rico nem miserável, né? Então eu estou isento dessas provas. Muito pelo contrário,
a maioria de nós estamos nesse meio entre os miseráveis e os muito ricos, né? Os grandes empresários, que são uma pequena porcentagem. Então, a gente tem muito mais que trabalhar. Porque, ora, a gente pode estar aí exercendo a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa obediência, a resignação. Quando a gente olha para aquele que tem muito, né? Tanta coisa, e a gente aqui está lutando para pagar as contas, né? Aí a gente trabalha esse nosso lado. E ora, nós vamos trabalhar a caridade, a compaixão, a beneficência, né? E outras virtudes que Jesus nos ensinou, ajudando os que necessitam. Aqueles que estão um passo atrás na evolução, que têm mais necessidades. Provas e oportunidades todos nós temos, então, né? E nós espíritas, com uma responsabilidade ainda maior por ter recebido esses esclarecimentos. E que bom que nós tivemos esses esclarecimentos na nossa vida, ainda aqui encarnados. Então fica aqui o aprendizado de hoje, né, o estudo, lembrando que a riqueza não é um mal, Deus não condena a riqueza, né? E não quer dizer então que todo rico não se salvará, e nem que todo pobre será consolado. Tudo depende do que nós vamos fazer, das nossas provas, das nossas ferramentas que a gente recebe para passar essa encarnação aqui. Então, temos que ver se estamos realmente sendo caridosos, amando o nosso próximo, como Jesus colocou como segundo maior mandamento, né? Que possamos então praticar cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus, que são passados para nós, trabalhando também a nossa reforma íntima sempre, e nos esforçando para tornar o espírito cada vez melhores e, quem sabe, poder levar um pouquinho de luz para quem precisa, que está aí, que nos cerca, né? Era isso que eu tinha para passar hoje. Uma boa tarde para todos, que a gente tenha uma semana abençoada, feliz, cheia de luz. E eu convido a todos para a prece final.